Olá, estudantes, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Olha só, a nossa última aula da disciplina de Arquitetura de Interiores. E para a aula de hoje, eu trouxe um convidado. Afinal de contas, é uma área que não é minha área muito de afinidade. Confesso para vocês, não tenho vergonha de assumir que a área de mobiliário não é algo que eu tenho muita afinidade, mas eu conheço pessoas que têm, e isso é bastante importante. E eu trouxe justamente uma dessas pessoas para falar com vocês sobre o design de mobiliário. Vamos lá, vou trazer aqui para falar com vocês então, Sérgio Gomes. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Lari, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que é a segunda vez que eu participo contigo de uma aula assim, né? Sim, é a segunda vez, sim. Foi tão bom que eu chamei de novo, olha só. Chamei de novo para compartilhar, porque falar com Não, quem entende, nada como falar com quem entende, sabe que fala com propriedade. E falar de design de mobiliário para você é falar do seu dia a dia, da sua rotina, né, Sérgio? isso aí, eu gosto muito. Eu investi nisso lá em 2008, né? Quando eu. Deixa eu tentar só acender essa luz aqui. Vamos, Gimbal. Aí. Em 2018, eu investi nessa área, né? A minha primeira formação foi design de interiores. Foi onde tudo começou, né? Com a Mon. E desde então, de 2018 até hoje, é a minha área de atuação, onde eu mais trabalho, onde eu mais invisto meu tempo, meu conhecimento, e a gente tem obtido alguns resultados bem legais. Deixa eu aproveitar, então, já que você já falou da Mon, já falou da começou a falar da sua formação, design de interiores, conta um pouquinho para a gente, então, dessa sua trajetória de formação, para os alunos entenderem como é que você foi parar no design de mobiliário, como é que você chegou e onde você está hoje. Conta um pouquinho para a gente, Sérgio. Eu vou começar um pouco mais pelo fim, depois eu retomo. Ah, o ponto-chave dessa virada, prof, foi uma disciplina da faculdade, tá? Era uma design de móveis e acessório, ministrado pelo professor Sidney Madeira, na época lá em 2012. 2012. E eu estava muito mal ali no primeiro e no segundo bimestre e eu tinha que recuperar, porque eu estava muito mal. E no terceiro eu resolvi fazer o trabalho sozinho, investi um tempo, levei muito a sério, era um mobiliário que tinha que ter uma função, ele tinha que ser todo desenhado em cima do conceito da arquitetura modernista, né? Que teria que ter um dos pontos, dos 5 pontos da arquitetura modernista, pilotio, andar livre, planta livre, fachada corrida, terraço, jardim, enfim. E eu me empenhei muito para tirar nota naquilo ali, porque eu precisava recuperar os outros bimestres. E essa peça virou o meu primeiro case. Caiu dentro de uma indústria, estou resumindo, né? E chegou dentro de uma Abimad, que é a segunda exatamente inspirada no Museu do Olho, né? Na Ou o Mon, MON, exatamente, MON. isso lá. E esse aí foi um trabalho da faculdade, um trabalho corriqueiro, comum, né? Óbvio, eu fui a última turma de presencial, né? Mas foi aí onde tudo começou, num trabalho de faculdade, pessoal. O que eu posso dizer com isso? Levem a sério os trabalhos, e eu tenho uma outra uma cadeira que ela foi do curso de design de produto EAD que eu fiz aqui com a professora Larissa. Era um trabalho de faculdade também, mas daí eu já não era bobo, como eu tinha que criar um trabalho de faculdade, eu já aproveitei ele para ser um produto para a linha, né? E tá vendendo super bem. Mas vamos lá. Meu nome é Sérgio Gomes, eu tenho 37 anos, né? A minha primeira formação mais técnica foi mecânica industrial, que eu fiz ali em Maringá, no CTM Senai. Então, era um curso de manutenção industrial, são 18 meses de curso. Foi meu primeiro acesso a uma formação mais técnica. Depois, posteriormente, me acidentei com torno, não gostei, não queria mais e resolvi estudar e fui fazer design de interiores. Eu nem conhecia o termo. Me formei em design de interiores, sou da última turma de 2 anos e meio presencial. Criei a Poltrona Mão numa disciplina de faculdade, uma fábrica de Maringá, viu no Facebook, gente, estou falando de 2013, 14, e foi onde tudo começou. Produzi a poltrona, virei gerente dessa fábrica e desde então, de lá para cá, são mais de 100 produtos assinados, um site bem bacana, com todas as peças ali disponíveis e bastante história.
Isso aí, ó, acabei dando um spoiler aqui, fui mexer com o negócio do Sim, filme aqui, acabei dando um spoilerzinho, mas esse é mais pra frente, a gente vai começar a falar mais sobre a poltrona Mon. Então, que já tá aqui, né? Mon, quem não sabe, né? Quem não sabe precisa saber, gente, ó, vocês como futuros e futuras arquitetas, não saber quem é o Mon, não entender a construção Mon é muito importante para a história da arquitetura brasileira, né? É um museu, Museu Oscar Niemeyer, que fica em Curitiba. isso aí, E ela, MON, né, é a abreviatura de Museu Oscar Niemeyer, ou muito mais conhecido como Museu do Olho, isso justamente aí. por esse formato que ele tem e que, na verdade, a inspiração dele não foi nada de olho, né? A Olha, inspiração, pode falar. pode prosseguir. A inspiração dele foi pernas de uma bailarina, né? Dizem que foi a inspiração para fazer o desenho. Não era um Isso museu, aí. não era um olho, eram pernas de uma bailarina que, inclusive, se vocês observarem aqui embaixo, né, tem uma bailarina, uma moça, uma silhueta dançando. Isso, E que é é uma isso. bailarina, e essa arte dessa bailarina é de um artista plástico de Curitiba, acho que é Dalmo o nome dele. É um artista plástico que desenhou em pedido do Oscar Niemeyer, fez esses ladrilhos para a base do museu. Ah, que legal, olha aí, mais informações. E aí, do MON, então, como trabalho de faculdade, inspirado nessa construção, saiu a poltrona MON, né? Isso aí. Que eu conheci, cheguei a sentar na primeira versão Na da poltrona primeira peça, eu MON, tenho aquela na foto até primeira hoje. peça. Eu tenho, tive a honra de participar desse momento. E como que foi? Conta um pouquinho mais sobre essa inspiração, sobre esse desenho, Sérgio. Bom, a inspiração dela, óbvio, ali foi literalmente a volumetria da arquitetura, né? Porque eu sempre fui um aluno muito relaxado, você sabe muito bem, né? Porque você foi minha professora, minha coordenadora, coordenadora e professora de pós, enfim, eu sempre deixei tudo muito por última hora. E eu já tinha feito muito estudo, eu era fã do Oscar Niemeyer, meu sonho era ser arquiteto por causa do Oscar Niemeyer. Então eu falei, poxa, ele tinha morrido em 2000, foi em 2013 que eu desenhei, porque o Oscar Niemeyer tinha falecido em 2012. Foi no segundo ano da faculdade, isso aí. E eu já tinha estudado bastante a parte da arquitetura dele, porque ele, né, ele trabalhou muito com Le Corbusier, então os pontos da arquitetura modernista ele aplicava muito bem. Quando eu fiz os primeiros esboços, inclusive eu tenho aqui embaixo, está vendo esse branco? Cadê? Não sou um bom youtuber. A minha pasta da faculdade está aqui debaixo da minha mesa. Faz Legal. 10 anos que eu não abro ela e dentro dela tem um croquis original dessa poltrona. Eu quero abrir ele esse ano e fazer um videozinho para publicar, né? E aí o Sidney Madeira estava vindo, eu já tinha alguns esboços, mas eu não tinha os pés. Ela estava no chão. Aí o Sidney chegou, baixou o óculos e falou: Isso aqui ficou bom. Aí ele pegou a lapiseira da minha mão, fez dois pezinhos palito e riscou embaixo. E disse assim, ó, piloti. Aí eu fiquei, como assim? O piloti. Você tem um andar livre através dos piloti. É um dos principais elementos da arquitetura modernista. E o pé palito nasceu inspirado no piloti. Então, os pezinhos palitos de madeira é um toque final do professor Sidney Madeira. De novo, era só um desenho, não podia usar sketch, Sharp, não podia usar software. Todo desenho 3D, perspectiva ambientada tinha que ter sido, tinha que ser feito à mão, croquis à mão, detalhamento, todo detalhamento à mão, não podia usar nada digital. E eu peguei todo esse material, publiquei no Instagram, e a Heloísa Castilho, ela tinha uma loja ali no Mandacaru Boulevard, em Maringá, ela quem produziu a primeira peça. E assim surgiu a minha carreira. Eu não gostei, confesso, da primeira peça, mas depois eu aprendi muito com isso. Gente, para quem não conhecia a poltrona na minha cabeça, estava perfeita. Só que a da minha cabeça não era 100% igual ao do papel. E a reproduzida não ficou 100% igual a da minha cabeça, né? Depois, assim, eu fui super grato, porque se não é a Heloísa, não tinha dado esse pontapé inicial. E aí eu tive uma dificuldade. Registra, patente, vou fazer uma patente, não vou, é patente que fala. Não sabia, e ninguém conseguia me ajudar. Até eu encontrar uma advogada especialista em marcas e patente. Depois eu fui entender que patente é, por exemplo, essa garrafinha, ela é aquela garrafa vácuo que as pessoas falam, tipo da Stanley. Ela é uma patente da Stanley. Stanley não, desculpa, dos copos famosos, é Stanley, né? Enfim.
Porque não existia essa técnica, esse produto não Isso, existia. Stanley Então, mesmo, Stanley é mesmo. Stanley, isso. E a patente dessa técnica é da Stanley. Então, essa garrafinha ela é da Gul Case. Cada unidade da Gul Case que é vendida, vai um royalties para a Stanley. Porque a patente desse novo projeto é dele. No caso da poltrona Mon, é só um desenho industrial, é um registro de DI, de desenho industrial. Busquei essa advogada, porque daí eu fiquei com medo, né? Pô, vamos roubar o meu projeto, imagina o perigo, o risco. E sim, existe muito risco. Hoje nem tanto, porque com a exposição da rede social, o plágio é uma coisa muito vergonhosa. Além de ser um crime e de você ser processado, é muito vergonhoso. E assim, a questão de horas, alguém já vai descobrir que é uma cópia de algum lugar, uma cópia da Itália, uma cópia da França. Não adianta, pessoal. E aí eu busquei essa advogada, a gente registrou ela no INPI, ela está com 10 anos já de registro, já tem, porque ela vence os primeiros 5 anos, depois tem que renovar por mais 2 quinquênios. Então você consegue ter direito autoral por 15 anos, depois cai em domínio público, e aí todo mundo pode reproduzir. Essa minha primeira experiência foi muito bacana, então depois dela eu registrei mais uns 3 produtos. Só? Por que que isso não registra o restante? Justamente porque o custo é alto, viver 100% do mobiliário é uma tarefa muito difícil, demanda de muito tempo, de carreira, construir nome. Então, pô, o produto hoje em dia, principalmente o médio alto padrão, Lari, ele não dura muito tempo, porque a loja, quem compra, quer tudo novo, eles querem renovar, quer renovar, renovar. Então, uma peça dessa vai durar ali 3 a 5 anos, e aí ela já fica muito conhecida, passam a querer novos produtos, exceto Sérgio Rodrigues da vida, enfim, que são peças de mais de 60 anos que são ícones, né? Então aí é o É, nome muito forte. vira um ícone, né, outro conceito, Isso. outra ideia. E aí a gente tem mais detalhes da Mon, que a Mon tem um detalhe bem diferente aqui, que é essa gaveta, Peculiar. né. Isso, como ela tinha que atender uma função, ela era por. A minha caiu que tinha que ser para o ambiente de estar. Teve gente que pegou a área externa, gente que pegou biblioteca, enfim. O meu tinha que ser uma poltrona de descanso para uma área de estar. Precisava atender uma função. E aí o Sidney me arrebentou, né? Eu falei, gente, como é que eu vou pôr uma função? Aí eu falei, pô, uma leitura, né? Por que não? E aí eu fiz uma poltrona para leitura. Então é uma chaise longue, né? Como eles dizem, ou uma poltrona para leitura. E se tem leitura, como eu tenho a volumetria do olho, eu fiz essa gaveta. Ainda tem muita gente que lê, seja no tablet, ou seja em livro, ou em revista, em quadrinhos. Mas na época, né, nós estamos falando de 2013, era muito mais comum do que hoje, né? E aí eu fiz a gaveta, o olho é a gaveta, né? O acabamento é um acabamento diferente, né? Essa peça ela é em fibra de vidro, o assento é estofado e o olho ele também é em fibra de vidro. Inclusive essa foto tem uma corrediça telescópica. A nova, né? A versão atual é corrediça oculta, então você não vê. E para atender a função, justificar a função leitura, eu coloquei essa gaveta para a leitura, que poderia ser uma gaveta para arma ou para um dispositivo, enfim, aí a brincadeira Ca livre, né? cada um faz o seu uso, né. Exatamente. Mas é legal, acho bem a ideia, a proposta da gaveta é inusitada ali, e ela surpreende, porque não parece que existe a gaveta, nem na primeira versão que é que eu conheço, e ficou bem É legal. inusitado, né? Ninguém espera uma poltrona com uma gaveta. Não É, é, não foi comum para a época e ainda não é comum. não é comum. E dando sequência aqui, a gente passa para a coleção Stark, que a gente Eu já viu amo aí que essa ele peça. ama essa coleção. Eu sei, eu também sou bem fã dessa coleção e, e o Sérgio adora. Lançado em 2019, né, Sérgio? E é claro, Isso, fica claro, né? Lançada a gente tem aqui o espremedor Juice Salif, né, do Philip Stark. Por isso até o nome Stark, em homenagem ao Philip Stark. E a gente tem aqui a mesa bistrô e a banqueta, certo? Me isso fala então aí. dessa coleção. Uma curiosidade dessa coleção, eu tava num jogo, eu moro no Rio Grande do Sul hoje, tá, pessoal? Eu moro em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Eu sou fanático pro esporte, a vida inteira eu pratiquei esportes, né? E eu sou São Paulino, então teve um jogo de Campeonato Brasileiro, acho que era um sábado, provavelmente era um sábado, à noite. E fomos eu e a Clauciane, minha esposa, para Porto Alegre assistir esse jogo de São Paulo e Inter. Eu tô lá no meio do jogo e o meu celular não para de vibrar, ele não para de vibrar, e toda hora vibrando. Eu não pego, eu quero assistir o jogo aqui, tô curtindo com a Clau e tal, né?
Quando eu fui pegar, tinha uns 12 stories que as pessoas fotografaram, publicaram e me marcaram. E uns 4, 5 mensagens de WhatsApp, que era o quê? Era um programa do Luciano Huck que tinha perguntas e respostas, né? Aí era o Joyce Salif. Qual que é o nome do famoso espremedor de limão do Philip Stark? Que tinha os nomes. E as pessoas que me marcaram são pessoas que sabiam o nome por causa desse produto. Porque eu faço, sempre publico, faço stories. Eu achei muito legal que. E na ocasião a pessoa errou o nome, porque ela não conhecia e não sabia da existência do Joyce Salif, né? Por que, que ele é um dos meus queridinhos? O Sérgio Rodrigues dizia: Eu não tenho poltrona preferida. Todas são filhas. E o pai ama todos os filhos por igual. Discordo completamente. Eu tenho um preferido, sim, por mais que eu tenha um carinho pela Mon, que foi a primeira. Joyce é uma peça que, quando eu desenhei essa coleção, Larissa, o espremedor já tinha 30 anos de existência. E eu conheci ele lá em 2004, 2006. Não é que eu conheci, eu vi esse volume no filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Olha isso, E gente. um dos primeiros take Olha as que passa. referências, né, o repertório visual que a gente precisa estar atento sempre. E detalhe, né? Eu não fazia ideia na minha vida naquele ano, 2006, 2005, que foi quando lançou Eu Sou a Lenda. Eu jamais imaginei que eu ia estudar ou arquitetura ou design. Eu nunca tinha nem ouvido falar no termo design de produto ou design de interiores. Mas a forma me chamou a atenção, a volumetria. E depois na faculdade que eu fui descobrir o que era o Juice Salif, né? Então, depois de 30 anos da existência desse produto, eu tive, né, a sorte de ter a ideia de criar. Essa é uma das peças que são registradas, tá? E o nome Stark, porque não só homenagem, mas ele é um co-criador, né? Ah, o design é meu, mas a peça é dele. Eu simplesmente cortei a pontinha do espremedor, dei uma escala nele e fiz um processo diferente, né? Sérgio, mas isso não seria plágio? Ele não pode te. Não, porque as funções são diferentes, tá, pessoal? Isso é muito importante. Por mais que a forma. E outra, a forma não é literalmente igual. Ela é uma referência. Ela lembra. A bistrô talvez pareça mais, mas só o fato de ter cortado e colocado um tampo, seja um acento ou um tampo, isso descaracterizou muito. A gente precisa mudar entre 3 e 5 pontos do produto para que ele não seja plágio, tá? Mas de qualquer forma, eu registrei, essa peça é registrada, a coleção também está indo agora para o segundo quinquênio, né, porque eu lancei ela em 2019, e nunca me procuraram. O Philip Stark acho que não desconhece dessa peça. Meu sonho era ir para Milão com ela, depois eu me frustrei, porque eu entendi que Milão não é uma missão tão simples, mas assim, essa peça eu tenho em casa 4 unidades, tem 2 na sacada e 2 na cozinha. E a gente vai relançar agora, em 2025, uma versão a volumetria é a mesma, mas o processo produtivo é outro que vai dar ainda mais qualidade para essa peça. Legal, muito bom. É bom ver você falando com essa paixão e dessa essa inspiração e trazer essa referência do repertório que veio de um filme, né, que você estava olhando aleatoriamente e o volume te chamou a atenção e falar sobre repertório visual para a parada do design e da arquitetura é muito importante, né? Sim, e quando eu vi a primeira vez, quando eu vi o espremedor lá na bancada do Will Smith, quem assistiu o filme do Will Smith vai lembrar quando ele tenta atropelar os zumbis e vê uma luz e fecha o filme e abre de novo dentro da casa dele com uma mulher e uma criança fritando alguns ovos. É essa cena. Quem assistiu vai lembrar dessa cena. O que que acontece? Quando eu vi, eu falei, nossa, parece um foguete. E todo mundo que viu o espremedor acha que ele é uma inspiração em um foguete. E não é. A inspiração é no. O Philip Stark estava num restaurante italiano, ele é francês, e ele gosta muito de frutos do mar. Então ele estava comendo. No cardápio tinha um desenho de uma lula, né, de um polvo. E então a inspiração do Juice é um polvo e não um foguete. Olha isso, é legal. Porque veja só, a Moon você trouxe primeiro assim, olha, primeiro o Oscar Niemeyer teve a inspiração da construção nos pés de uma bailarina. O resultado dela foi a inspiração para você fazer a poltrona na Moon. Isso aí. Aqui a gente tem uma que foi polvo, foi inspiração para um espremedor de fruta, e o espremedor de fruta virou uma banqueta e uma mesa bistrô. Um ponto interessante. Eu não desenhei a banqueta, eu desenhei a bistrô. E fiquei me achando sensacional.
cara, eu sou um gênio, eu sou muito bom, por Deus do céu, essa foi a minha sensação. E fiquei lá namorando a mesa, aí passou a Clauciane atrás do computador e falou, ó, oh, ficou legal, você não vai fazer a banqueta? Aí eu falei, a banqueta? Não, mas nada a ver a banqueta, né? Aí eu falei, pô, por que não a banqueta? Por que não? Aí foi quando eu desenhei a banqueta. E aí eu fiz, tem a bistrô, a banqueta e a mesinha lateral. Essas mesinhas de apoio pro lado Uhum. do sofá, enfim. A banqueta, na verdade, nasceu assim. Por mais que eu tinha tido um insight muito legal, que é transformar o espremedor, que é um ícone da arquitetura, do design mundial, o insight da banqueta foi da Clauciane, Da Clauciane. Que legal, né? muito bom. Vamos para o próximo. Agora aqui, olha só, as Ela no banquetas ambiente aplicadas, ela no ambiente, que legal, incrível. Fica muito bacana o desenho dela. é bem Ficou moderno. bem e bem moderna, bem funcional. Combina em qualquer tipo de ambiente. Você vê, a gente tem um ambiente mais clássico aqui e um ambiente bem contemporâneo, né? Exatamente. E aí, dessa inspiração, a gente vem um novo olhar, tendo como inspiração que foi a Juicy. A inspiração da inspiração da A inspiração. inspiração da inspiração da inspiração. Tem um jogador de futebol muito famoso que era do meu time e o apelido dele virou Profeta. Então ele dizia, uma vez ele disse uma frase de efeito que era: é uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. E É, essa lançamento seu aqui, esse desenho seu, é exatamente isso, né? é exatamente isso, porque né, lá do polvo veio do espremedor veio a bistrô, que veio a banqueta, e agora veio a linha Juice. Essa peça é desenhada em parceria com um designer que eu sou muito fã dele, de Portugal, que é o Jorge Barbosa, e ele é fã do meu trabalho, então ele Portuga, é Portuzuca, né? Ele me chama de Brazuca. Ô, Brazuca, vamos pegar essa sua linha e vamos transformar numa banqueta e bistrô, só que de madeira? Cara, vamos. Você tem alguma coisa em mente? Tem. Começamos. Os esboços à mão, bate foto, manda, imprime, risca em cima, até a gente sair. Na verdade, o cone da Juice a gente colocou de ponta cabeça, deu um scale nela e colocamos um bloco de madeira cônico e fizemos uma intersecção. Fizemos um corte. Assim, ó. Jogo rápido, a gente fez essa. Então, ela é a bistrô, a banqueta, duas mesinhas laterais e ela Acho tem que a não, versão. não Eu não tenho a tinha mais. imagem das outras. É, a É, gente não tinha construído ainda o restante. Essa também vai ser lançada agora em 2025 e vai estar lá no meu site também para quem quiser especificar ou comprar. Mas 2020. também, ela já não tem tanta história, porque é isso, a gente pegou uma versão. Hoje, por que, que o nome da outra tinha que ser Juice? Mas eu queria o Stark por causa do som, do Stark, né, dessa homenagem. E ali a gente colocou o Juice para poder ela não tem ligação nenhuma com o Juice Salif, mas ela tem ligação com esses Starks que nasceram do Juice. Ficou meio confuso, mas enfim, ele é um pouco mais prático a explicação de conceito por causa disso. A gente só pegou uma linha e retransformou ela para ser lançado agora, né? Não, mas é legal, é bem legal. Eu acho incrível essa como a gente vem vindo de inspiração. Por isso que eu fui reforcei antes até na Stark para a gente vir, você vir falando sobre isso, sobre repertório, sobre criação. E aí eu já dei um spoiler, tinha passado para o próximo aqui. A gente vem para MGA, né? MGA. Ali um detalhezinho, né? A coleção Juice, ela também é registrada, tá? Poxa, Ah, mas você tá. falou que registra pouco. Mas até agora, todos que você mostrou registrado, é que assim, ó, o que que eu meço? Não, pelo amor de Deus, não tome como arrogância. Eu olho para o meu produto e falo, ele é bonito, mas é um pouco comum? Ou ele é um bonito diferente que se caísse lá na Insalone, seria um destaque? Ah, se ela caísse na Insalone, ela ia chamar a atenção. Aí eu peso isso e aí eu registro. Porque sim, eu posso correr o risco de perder. Por mais que tenha a questão de ética. Se alguém registrou primeiro, tchau, não é mais teu. Então, a Juice também a gente entendeu que era uma peça muito diferente do que existe no mercado, então a gente registrou também. Poltrona Maringá foi minha primeira homenagem à cidade que me deu muito do que eu tenho, né? De conhecimento, de vivência, de universo, de mundo, de cidade, de pessoas. E foi uma demanda, foi uma criação sobre encomenda. A pessoa queria uma poltrona com uma pegada corporativa, mas que fosse aconchegante, que fosse leve fisicamente, visualmente.
E, pô, mas você colocou nome aleatório, Sérgio? É Maringá, poltrona MGA, porque eu quero pôr o nome. Não. Os pezinhos, Maringá tem muitas bifurcações. A malha arquitetônica de Maringá é uma coisa muito única. E eu tinha uma marcenaria em Maringá que eu tinha uma bifurcação muito característica. E eu peguei esse desenho, essa vista superior dessa malha viária, e fiz o formatinho dos quatro pés. Então os pés são todos reproduzidos. Aí, lógico, aí tem um toquezinho, que é o pé dianteiro, repare que ele passa um pouquinho para cima, e não os quatro pés, né? No caso, as 8 pontas. Seria só as duas dianteiras. Então, tem alguns toques que a gente acaba dando um toque para dar uma diferença de outros produtos. A concha é uma concha simples, já de mercado, de linha, a gente só fez um corte diferente, e essa peça tá ali, ó, mais de 1.000 unidades em 5 meses, e eu abri mão dos royalties dessa poltrona. Eu perdi, assim, muito dinheiro, muito. Mas é a Você abriu poltrona. mão do royalties dessa poltrona? Abrir mão, porque o que acontece? Uma das coisas que ela tinha que ter, Lari, era um preço competitivo para entrar num lojista que não comprava ainda dessa fábrica. Então ela tinha que ser o mais barato possível. E eu tirei os meus 5%, porque, né, você pega uma peça de 750 na fábrica, 5% dá R$ 35. Só que a Uhum. loja compra esses 35 e revende por 3 vezes o valor. Sim, sim. Então, o representante que ganha os 8% na representação tinha margem reduzida, o dono da fábrica, que ganha geralmente 10% líquido, estava com a margem reduzida, e eu peguei e tirei o meu. Porque para ela ficar mais competitiva. E só que assim, eu perdi, mas também não perdi, né? Pega ali 750 vezes 1.000 poltrona, dá quase 1 milhão. 5% daria uma boa grana, né? Mas ela foi um estouro gigantesco. E foi a peça que mais levou o meu nome por lojas do Brasil e fora do Brasil. Foi essa peça aí, uma das peças mais copiadas que eu tenho. Mas assim, acho que ela serviu também para te levar seu nome, né? Te ajudar na sua carreira, te Exato. impulsionar na sua carreira. Eu acho que é a peça mais utilizada em consultórios médicos e odontológicos do Brasil hoje. Compacta, confortável, resistente, elegante. Isso não sou eu que estou dizendo que é, tá, pessoal? É o que o comprador vê dela e passa de feedback. Compacta, leve fisicamente, fácil de tirar para fazer uma limpeza da recepção. No Albert Einstein tem alguns tantos volumes dentro do Albert Einstein. Quando Que que eu ia estar legal. dentro do Albert Einstein? Não, poucas oportunidades, né? E você É, aproveitou. Então acho que ela cumpriu também o papel dela, né? sim, e até hoje em linha, tá? Foi lançado em 2019 também, 2018. 2018. Foi a primeira 2018. poltrona que eu lancei depois da mão. E ela tá até hoje em linha. Até hoje, tá vendo? Como é importante. Como é fazer um desenho atemporal também, né? É. Apesar do mercado querer rotatividade, se é um desenho que fica, se é um design que é atemporal, que continua combinando, ele vai continuar sendo usado, mesmo que a empresa, a indústria queira, o mercado queira esse fluxo, né? Isso aí é uma coisa que eu não consigo dar métrica para vocês. Embora eu tenha dito no começo que a peça dura ali em 3, 4 anos, a poltrona Ari, que eu não sei se tem ela aqui, talvez tenha depois. Essa peça foi lançada no auge da pandemia. É a poltrona mais cara que eu desenhei até hoje, com exceção a Mon, e vendeu e vende absurdo. Para ter uma noção, eu vendi o direito da poltrona Ari para a fábrica por R$ 15.000, depois de ganhar muito dinheiro com ela. Eu queria fazer um investimento, uma coisa diferente, e acabei oferecendo o direito e tá lá. E tá rodando, tá vendendo até hoje, também está no meu site. Mas a poltrona MGA, a poltrona Ari, cadeira Greg, são peças com mais de 5 anos de mercado e vende até hoje, seus Vou 30, vendendo. 40 volumes por mês. Isso é legal. Vamos ver se tem ela, eu não lembro se tem também. É a próxima. Aí, eu imaginei que fosse, mas eu não tinha certeza. Ó, eu não tenho números hoje, tá? Mas tinha um número de 2022, que assim, 2022 vendeu na fábrica que produz essa poltrona, que é a Star Mobile Design, durante o ano de 2022, vendeu 1,3 milhões de reais de produtos Sérgio Gomes. Desse 1,3, 640 mil foi só dessa poltrona. Metade. 50% foi ela. E é uma peça. Metade. Ela nessa versão aí, ó, que é couro natural, com palhinha, sem o puff, ela tá ali na faixa de R$ 5.500. O puff mais uns 3,5.
Então é uma peça cara para É vender uma isso peça tudo. cara, de valor agregado, né, ela É, eu tem. nunca vi ela numa loja por menos que 15 mil. Porque esse preço que você está falando é preço de fábrica, né? Preço de fábrica, a 5.500 preço de fábrica. Na loja, Isso. ela vai estar ali entre 12 e 20 mil. Depende a região, depende o porte do lojista. No meu site, ali, ela deve estar uns 13 mil reais. Não me lembro. E Olha isso. ela é uma peça legal, Lari, que ela é a segunda geração de uma poltrona de muito sucesso minha. Essa sim, vendeu super bem e caiu, parou, congelou, não vendeu mais. Que é a poltrona Clau, que foi a primeira poltrona que eu desenhei aqui no Rio Grande do Sul, sendo gerente da Star. A poltrona Clau, ela é o mesmo estofado, é o mesmo estofado. Só que eu tirei o pé e os braços, que você não tem aí para mostrar para eles, mas eu tirei esses pés de madeira e coloquei esses pés de metal. E fiquei assim, não sei, Tem não sei, certeza? não sei se ficou legal. E o legal, tá? Por que, que eu fiz o pé de metal, barra chata, quadrado? Porque eu tinha uma máquina na empresa, um material em abundância nessa empresa, então eu aproveitei esse material, a técnica construtiva e a máquina específica e criei o pé. Então eu criei o pé a partir de uma técnica que a fábrica dominava. Não é que eu tive uma ideia, não, vou fazer um pé quadrado que na ponta é redonda, embaixo é quadrada. Não, é só para aproveitar um material em abundância de uma técnica que eles dominavam. Quando o dono da empresa viu a poltrona, falou assim: começa ela amanhã, porque essa é a poltrona mais linda da história da fábrica. E a fábrica tinha os seus 7 anos de vida já. Falei, ele tá viajando. Tá E viajando, realmente, exagerando, né? Exagerou. nossa, exagerou. E não exagerou. É a peça mais vendida. Se pegar todas as poltronas da história da Star Mobile e puxar numa curva ABC, essa aí vai estar disparada na frente de maior volume de venda. É uma peça bem bonita mesmo. Eu acho que a gente tem mais detalhes dela aqui. Isso, esses detalhes ali, ó, repara na Sim, foto do lado direito. direito de vocês. Essa transição de madeira para metal, para estofado, esse nível de acabamento, esse nível de encaixe perfeito é o que torna o produto de valor agregado. Por mais que a gente tenha máquinas tecnológicas, o cara que solda o tubo de metal que está fazendo a transição da barra para o quadro da palhinha é soldado à mão. Tem alguns gabaritos, mas se esse cara não tiver o cuidado, a sutileza, não vai fechar 100%. É o Então é detalhe, isso. pensar na hora de desenhar e pensar. Isso aqui é o detalhe do design, do desenvolvimento do produto, né? Sim, É pensar nisso, e só que na viabilidade de produção, que você tem que pensar se isso, o que você tá, porque o papel aceita tudo, bem, né? mas muito bem apontado. Tanto que a viabilidade de produção, essa tampinha, esse redondinho que vocês estão vendo ali, é uma tampinha. Então, antes de eu pôr essa tampinha, eu coloco um parafusinho na diagonal para segurar aquele quadro da palhinha. E essa tampinha eu queria ela de inox usinado, para ficar parecendo aquele efeito de um disco, de um disco vinil. Só que ficou muito caro. O que a gente tem que fazer? Adaptar o projeto. Aí a gente fez uma tampinha de madeira que ficou 1000 vezes melhor, eu reconheço hoje. Sim, ficou Lógico, bem legal. Eu acho que ficou é, melhor mesmo. esse nível de produto aí, lógico, eu entrei em 2018, a gente lançou acho que em 21 essa peça. 18, 19, 23 anos depois, sei lá, depois de 30, 40 produtos. Então já tinha um certo conhecimento, por isso que eu consegui também chegar nesse nível de encaixe, de transição, porque eu tinha certeza, olha, vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer, fica viável. E é uma peça, e agora em 2024 a gente lançou a terceira geração dessa poltrona, que acho que você não tem. Acho Passa que para a não, a gente ver. terceira não tá aqui, não. Ela não estava pronta ainda quando a gente montou esse material. Minto, foi em 2025 que a gente lançou, que é a poltrona Walk. O Walk é clau de trás para frente. Ah, por isso a Então eu terceira veio. peguei tudo que era de madeira da poltrona Clau, eu coloquei barra chata, fiz de metal. Então imagine uma madeira que, vamos supor que fosse um pé quadrado, reto, de 4 por 4 centímetros. Eu fiz um pezinho de metal vazado, 4 centímetros, de barra chata, né? E só fiz essa troca. Quem já tinha comprado a Clau se identificou na hora e queria ela porque é uma peça de design antigo,
mas numa roupagem nova. Então eles criaram essa familiaridade e, e quiseram comprar. E o ponto legal, são 3 poltronas, Lari. Todas as 3 é o mesmo estofado, mesmo corte, mesmo costura, mesmo tipo de mola, mesmo tipo de percinta, espuma, tudo. Só troca os braços. Os braços, que legal. Então ela Já tá tem no seu site a nova já ou não? ao que tem. Ah, então, qual que é seu site mesmo, Sérgio, para quem quiser? É www.sergiogomesdesign.com.br. Você consegue abrir para eles verem? Eu consigo, mas Sérgio Gomes, eu vou pôr aqui embaixo para eles anotarem. Sérgio Gomes ponto com ponto br. sergiogomesdesign.com.br. .com.br. Eu vou colocar aqui Tá? Você consegue compartilhar para a tela com eles? eles Ah, você vai aqui, colocar isso aí. que aí Sérgio eles Gomes conseguem Design. Sérgio Gomes Design, então daí dá para vocês entrarem. Se vocês entrarem ali, for lá em categorias, poltronas, vai aparecer todas as poltronas. Não tem muitas, mas vocês vão achar a poltrona Clau, a poltrona Ari e a poltrona Walk. Inclusive o render na tela de vocês, reparem que tem a poltrona Ari com a telinha e sem a telinha. Porque tem gente que Uhum. não gosta da palhinha. Só que assim, de 10 que vende, 11 é com palhinha. Essa semana alguém postou um stories, marcou a fábrica e a fábrica repostou de uma poltrona Ari sem a palhinha natural. Então Vamos vira e ver mexe qual e que é a sai. próxima que sai alguma coisa. Se der É, tempo, a gente até entra no site no final, mas vamos legal. que a gente tem mais coisas para mostrar. O berço Sander. Eu adoro a história desse berço também. E O gosto, né, berço adoro o desenho. é muito legal. E o desenho também foi uma ocasião. A ocasião faz o ladrão, né? Exatamente. Um amigo de infância lá de Mato Grosso do Sul, que mora aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, ele é médico. Um dia ele me mandou uma foto preta, assim, tipo um raio-x, né? Uma ultrassom, com 2 bolas brancas no meio. Eu falei, cara, câncer, quer ver? Esse louco vai morrer. E amigo de infância, pô, o Tony é amigaço meu. Falei, cara, que é isso? Isso era meados de agosto, mas não me lembro. As meninas são de agosto, então era 9 meses antes. E ele falou, "Ô, você vai ser Dindo." Falei, como assim? A Jéssica, que era a namorada dele na época, tá grávida, de gêmeas, que são a Maria Antônia e a Ana Luísa. E ali é a foto mesmo, antes era o render, aí é É, uma foto do berço tem pronto. até o nomezinho aqui, por isso que eu mudei para mostrar o nomezinho aqui. Isso. E aí esse berço tem um nome, cada berço tem o nome das meninas, né? E na ocasião, a Jéssica, a minha comadre, né, a mãe das meninas, me chamou no WhatsApp e falou: Olha, você mora aí na Serra, tem várias fábricas, você conhece alguma fábrica que tenha, que fabrique berços, que a gente consiga um berço bacana, mas comprando direto da fábrica, que é mais barato? Falei: Sim, eu conheço uma que é vizinha da fábrica que eu trabalho, mas vamos fazer diferente. Deixa eu desenhar a peça para as meninas. Se você gostar, a gente fabrica. Ela, tá, pode ser. Só que eu nunca tinha desenhado berço. Falei, gente, não sei nem por onde começar a desenhar um berço. E o tempo estava passando, eu precisava apresentar alguma coisa. Eu, como gerente da fábrica, eu falei, deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu possa aproveitar. E fui andar no pátio da fábrica. E eu encontrei 2 conchas. Conchas é uma concha, pessoal. Essa curvinha de madeira é uma concha que a gente chama de multilaminado. São várias lâminas de eucalipto ou de pinos, porém as 2 últimas lâminas são lâminas naturais, acho que é assim que se diz, né? Lâmina natural, vamos tirar o plural. Ciramomo, Jequitibá, Tauari, pau-ferro, angelim, sucupira. Então tem várias lâminas naturais. Ela tem ali um pouco menos de 1 milímetro de espessura. Então eles prensam. E essa concha era uma concha de uma mesa de jantar. Ela ia, não assim, né? Ao contrário. Aqui, ó. Era uma concha assim. No berço ela tá de pé, né? Ela é de comprido e era uma base de mesa de jantar. E tinha bem umas 10 lá. A mesa já não estava vendendo tanto. Eu olhei para a concha e falei, acho que isso aqui dá. Peguei 2, coloquei uma de frente com a outra, tirei todas as medidas, isso numa sexta-noite. Fui para casa, remodelei essa concha e comecei a trabalhar o berço a partir desta concha. Então eu utilizei uma matéria-prima existente, só fiz um corte na diagonal, que é aquela parte de baixo onde tem
um detalhe branco com um botãozinho rosé, só ali que eu fiz o corte. Lógico, e desmembrei, porque ela vira uma caminha depois. Acho até tem a caminha, né, Lari? Passa uma foto. Aí, ó. Tem aqui. Depois, isso. E detalhe, tá? Esse berço é muito alto o valor dele, tá? Não é caro, é alto o valor. Por quê? A quantidade de matéria-prima e a qualidade da matéria-prima encarece bastante, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção, o Tony, pai das meninas, pesa 121 quilos. Ele não é gordo, ele é grandão. E ele cansou, a Jéssica cansou de me mandar foto dele deitada com uma das gêmeas dentro do berço, assistindo o celular, assistindo Champions, segurando a mamadeira e a menina brincando na barba dele. Quantos berços vocês conhecem que um pai de 120 quilos pode subir nele? Tá? Isso que torna o produto caro, não é o de, é assinado, então é muito caro. Não é isso. O assinado não torna o produto caro. É no máximo ali 5, 7% do valor. O produto é 10 mil, 5%, milão. Isso não é ser caro. Ou, desculpa, 5% é R$ 500, né? Então, essa peça nasceu assim, da necessidade das minhas afilhadas. Eu até fui finalista, até mostrei para. Aqui, ó. Aqui são as minhas afilhadas, a Maria e a Que Antônia. lindas. E esse aqui é o certificado que eu fui finalista do concurso Salão de Design com esse berço em 2022. 2022. Óbvio, eu não ganhei, infelizmente, mas peças muito boas ganhou, então tá tudo certo. O concurso, ele é importante para isso, para a gente aparecer. Essa é a história dessas peças. Então tem um vídeo no YouTube, deu Eu vou fazendo todo colocar o o processo. videozinho aqui. Você Acho tem que um vídeo é. deles? Tenho, vou colocar aqui. Que é uma peça que foi desenhada e prototipada por mim, né? Todo ela, eu só não fiz a parte de corte e costura, né? O restante foi tudo feito por mim. Vou colocar o videozinho pra gente dar uma olhada. 3D, o render, traçando as conchas. Olha, eu tinha cabelo preto ainda, gente, barba preta. É bem legal esse vídeo, né? E é um trabalhão fazer isso aí. Primeiro que é caro, videomaker é um trabalho ainda caro, né? Porque os equipamentos são caros, mas deu um trabalho, porque daí assim, você tem que chamar o videomaker e já meio que preparar todo um roteiro, deixar os materiais meio preparados, é muito difícil produzir. Ó, a estrutura metálica, toda a parte de fundo é uma estrutura de aço mesmo. E a montagem é manual mesmo, né? Toda manual. Cheguei no apartamento, não entrava no apartamento, eu tive que desmontar tudo ele para conseguir entrar no apartamento. Montar. Isso aí era tipo umas 10 da noite, eu tava sozinho na fábrica finalizando a montagem. E ali as fotos. Montados, né? Já todos decoradinho, que é muito lindo. Sim. E os detalhes, né? Fazem toda a diferença. E para o design de produto, acredite se quiser, eu ainda pego muita fábrica que não entende o potencial, a necessidade, vamos falar, a necessidade de vídeo profissional, de foto profissional. Visitei uma fábrica segunda-feira, eles trabalham com mesas de jantar de madeira maciça. Eles fazem tudo à mão, motosserra, mesas de assim, 90, 100, 150 mil a mesa na fábrica. E eles não têm Nossa. uma foto, não têm um vídeo.
Nossa. Aí eu falei, não, É, tem que fotografar para ter no site, para ter isso, porque. Ah, mas quanto que é uma foto? Falei, olha, é mais ou menos R$ 70 o clique. Meu Jesus, é muito caro. Eu falei, gente do céu. gente, Eu que pego é muito isso isso. perto? Eu E acredito. essa peça ficou assim. Eu mandei para um arquiteto, colega meu aqui da CH, hoje ele falou: Isso é render? Eu falei: Não, é foto. Nossa, Foto, mas nessa qualidade, assim, e acredito. faz toda a diferença. A apresentação Faz faz. toda Lembra da mesa que eu te falei que a gente vai lançar agora? lembro que você estava falando da Isso, cachoeira. filmada na borda de uma cachoeira de 30 metros de queda, com drone. Cara, é um material que vai custar quase R$ 5.000, mas assim, Fica uma vende uma dica mesa, boa. paga esse material e sobra dinheiro, entendeu? Fica uma dica importante aí. E acho que isso vale para foto de interiores também de projetos, né? Muito. Investi muito quando eu Uhum. tive escritório por 5 anos em Maringá, né? Sim, Então a gente tinha, na época lá, era o Jefferson O'Hara, não sei se você lembra dele ou conheceu. lembro, lembro. Cara, é excepcional, o fotógrafo mais caro de Maringá, só que todo projeto de interiores bacana, que era bem executadinho, porque muitas vezes, quando a gente está começando, né, Lari, a gente não pega grandes projetos, ou o cliente acaba Sim, não seguindo a risca, não fica tão bom. Mas todos os bons projetos que a gente fez alguns, eu e a Nicole na época, a gente fotografa tudo com o Jefferson. É muito importante. Por mais que você tenha uma. Hoje eu tenho vários vídeos no meu Instagram de peças. Quando eu vou fazer com as minhas mãos, com as próprias mãos, algum produto, levo o gimbal, levo o iPhone, tem uma grande câmera, legal. Mas não é a mesma coisa que uma câmera de R$ 70.000 de um videomaker, uma edição de um profissional. Então, é preciso investir no produto. Sérgio, eu tenho 5 cadeiras aqui. Como que eu apresento? Primeiro, você tem 3D? Tem. Faça um render bom. Mas eu não manjo. Terceirize. Pague. Pague para o cara fazer um render fundo infinito. Tem produto meu que está no site que você não sabe se é foto ou se é render. Só que eu gastei uma fortuna para modelar, para remodelar, porque eu já tinha modelagem em SketchUp, mas o render, para ele ficar perfeito, a modelagem tem que ser 200.000% igual e perfeita. Então, tem como. A apresentação é tudo. Vocês, alunos, nós, a gente vai no restaurante pela fachada. A gente vê a fachada. Eu estou numa cidade, estou aqui em Bento, não conheço. Estou andando, vai nessa avenida, dessa avenida tem vários. Você olhou, viu que a fachada é legal, você já arrisca 1.000 vezes ali do que numa portinha pequenininha, simplesinha. Por mais que a comida seja melhor, a gente sempre ainda vai muito pela imagem. Então, a boa apresentação é muito importante. é isso mesmo. E para a gente concluir, é um projeto que eu adoro, que surgiu do projeto do Berço. Ó, tá, Sim, fica o link o do YouTube link, tá no link, agora que vocês quiserem ver, fica o convite. Esse projeto, essa a fofura, Baby Pet, essa fofura, gente, adoro esse projeto. esse projeto é muito legal. E ele nasceu por causa do concurso. Que aconteceu? Como eu fui finalista, eu tinha que mandar um berço para lá. E eu não tinha berço em estoque. E aí a gente foi fabricar um berço novo. Como eu só tinha feito os dois para as minhas afiliadas, a gente pôs em linha, mas era tudo muito recente. Sérgio, ó, você consegue fazer? Deixa para mim. Então eu ia aos sábados. Todo sábado eu ia para a fábrica para construir o berço do concurso. Acabou o concurso, ele nem voltou para a fábrica, ele já foi vendido. Foi para a Bahia. E aí, quando eu fui limpar a minha sujeira ali no sábado à tarde, tinha perto do lixo umas conchas. Imagina, a concha do berço é desse tamanhão, aqui, ó. E essa concha era desse tamanhico. E eu falei, caramba, tava para ser jogado fora, porque tinha riscado a lâmina natural, não dava para aproveitar. E era a concha de uma mesa de centro. A mesa de centro, que o pé era assim, a mesa de jantar, foi criada por causa da mesa de centro, que era um pé menor. E eu falei, bicho, se eu fizesse uma cama, um berço miniatura? Só que a escala era muito grande. Falei, ninguém vai dar bola para um berço miniatura de 70 centímetros. Falei, poxa, mas dá para virar uma cama pet. Eu nunca tinha feito um produto pet. E aí eu vim da fábrica, era bem pertinho de casa, a pé, desenhando essa cama na cabeça. Eu cheguei em casa com ela 100% desenhada. Como que ia ser o pé, aonde ia ser o pé, como que ia ser o corte, aonde eu ia pôr os botões, aonde ia ter a referência. Eu cheguei em casa com ele desenhado, sentei no 3D e fui reproduzir. Mas ela surgiu assim, por causa da limpeza do berço que foi finalista do concurso, Que a gente tem nasceu a cama aqui. pet.
Mais detalhes dela, né. Isso, ali a Olha, gente tem uma telacê. Para quem não sabe, uma telacê é aquela técnica de costura que tem nos colchões, tem muitas bolsas, o gobós, enfim, que tem uma costura. Essa costura automatizada chama uma telacê, então você reproduz. Inclusive na Monchese, quando eu desenhei ela, a fábrica falou: olha, desenha uma telacê para a gente pôr nela, que é uma peça muito conceito. E eu fiquei, o que é uma telacê? Eu é não mesmo. fazia ideia. Aí eu tive que perguntar, porque daí não lembrei de pôr no Google. Falei, mas Matheus, você tem algum modelo? Aí ele mandou várias cadeiras e mandou os desenhos em DWG, né? Falei, ah, tá, uma tela C, a costura do colchão, a costura da Depois bolsa. isso, E aí na mão eu desenhei como se fosse o balanço da fita da bailarina. Então ela tem o trabalho da fita todo no assento. E ali a gente tem numa tela C um cachorro e um gatinho, porque é uma cama pet que serve para os dois bichos. Um tecido pet friendly, né? Que é um tecido que não solta fio, é próprio para animais, né? Ficou uma peça bem bem fofa. legal, bem fofa mesmo. E a Eu gente encerra, né? encerra. Eu tinha ela, até um dia desse eu tinha ela impressa em 3D aqui, mas enfim. Ah, é, mas foi ótimo, muita coisa, muita informação. E fica o convite, ó, nem deu tempo da gente mostrar o site, mas fica aqui o site. No site, né, Sérgio, você tem peças de design, você tem um curso na área de mobiliário, né? E isso eu tenho um curso lá no meu Instagram, Sérgio Gomes Design. Na bio tem os dois links, tanto do site quanto o link do curso, que é um curso de criação e design de imobiliário, tá? Qual é o intuito? São 33 aulas, 30 aulas funcionais, 3 aulas mais de apresentação, aulas conceituais, que somando dão 11 horas de aula, que eu explico como canalizar o conhecimento de vocês para produzir produtos. Design de imobiliário, eu conto um pouco da minha história, mostro na prática, tem produto que eu desenho à mão, mando para o terceiro, porque eu não sei modelar 3D, por exemplo. Como é que eu faço? Eu desenhei uma cadeira à mão, eu mostro tudo, mando para o terceiro, duas pessoas, essas duas pessoas reproduzem, eu mostro para vocês o meu 3D, o 3D dos outros dois profissionais, monto o protótipo para vocês verem, a gente prototipou a cadeira, então tá bem legal, é um curso bem bacana. Quem quiser, for do curso de arquitetura, tiver interesse, me chama no Insta e fala, prof, vim pela aula da professora Larissa, que daí eu vou gerar um cupom de desconto para vocês, que ele é um curso de um valor um pouco agregado, justamente para filtrar, para não ficar aquele monte de gente comprando e não utilizando o curso. A ideia é a gente lançar profissionais. Eu trabalho muito com indústria e eu tenho muito espaço para inserir os meus alunos. Inclusive, o meu site eu tenho uma aba só para designer, que a ideia é começar a pôr o produto exclusivo dos meus alunos dentro do meu próprio site. E remunerar vocês com royalties. Então, quem Então, ó, quiser, fica o Sérgio convite, Gomes né? Design. Isso aí. Acho que Aí assim, me chama. isso, aquele que tem familiaridade, gente, que gosta da área do imobiliário, se interessa, já, de repente, já começou a desenhar alguma coisa, quer conhecer mais, né? Eu acho que vale a pena investir já a partir de agora, né, Sérgio? A maioria dos designers, vamos usar o nome, de produto que eu conheço de imobiliário, são arquitetos. Muitos largou completamente a arquitetura e focou 100% na indústria. E dá renda. Eu, em 4 anos, faturei 150 mil. Eu mostro tudo no curso, as relações. Em 4 anos foram 150 mil reais em royalties. Isso dá um pouco mais de 3 mil por mês. Então tem muita gente que não tem um salário de 3 mil. E isso que eu só desenhava para uma fábrica de vez em quando. Eu não sou um designer que fica aqui no meu computador desenhando a full. Eu desenho muito de ocasião. Tive uma boa ideia. Coloca ela no papel. Dali 5 meses, tive uma boa ideia, coloco no papel. Às vezes um produto, poltrona Clau, virou poltrona Clau, sofá Clau, puff Clau. Eu ganho um royalties dos três. Depois virou poltrona Ari, puff Ari, sofá, recamier, aparador, mesa de centro Ari. Tem tudo lá no meu site. São 5 produtos, mais a Clau são 8. Mais a Walk, cara, foi para 15 produtos de um só, vai criando, vai proliferando. Então, é uma área muito rentável, muito prazerosa, muito bacana. E quem tiver interesse de conhecer mais, me chama lá no Instagram, ali no próprio sergiogomesdesign.com.br, você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp pessoal, pode me chamar por ali, pedir o meu Insta, mas tem um Insta lá no site também, que daí a gente vai atender da melhor maneira possível. É isso aí, fica o convite. A gente já passou alguns minutinhos. Fica ó, embaixo, tá rolando aqui, é o endereço do Instagram do Sérgio E e isso, o isso aí, Sérgio site Gomes Design. e o site aqui para quem quiser.
Mas fica, Sérgio, muito obrigada mais uma vez por vir compartilhar tanto do seu trabalho. Eu que Brigadão. agradeço. Pessoal, bons estudos, boas oportunidades aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, tanto quanto eu. E até uma próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.